prosseguindo ainda com a atividade 1.1, a gente terminou de fazer as paredes do primeiro pavimento, térreo, né? Isso a gente fez modelando diretamente, né, sem nenhuma imagem como referência. E agora nós vamos fazer as do pavimento inferior. E aí sim, ó, agora eu vou precisar de uma referência do pavimento de cima para que os pavimentos, né, estejam... Como a gente está fazendo tudo de um mesmo modelo, a gente precisa de ter a referência de posição dos elementos agora nesse outro nível. Então tem um recurso aqui, ó, que é da visualização da vista, né, da planta do primeiro pavimento. Tem um recurso que ele serve justamente para a gente tomar essa referência, que é essa subjacência. Então, vocês desçam um pouquinho aí a barra das propriedades, e aí tem aqui, ó, subjacência. Então, a faixa de nível base aqui, ó, eu vou colocar o pavimento que eu quero usar como referência, que é o primeiro pavimento, ou térreo. Ele já identifica o pavimento acima, automaticamente, da garagem, poderia mudar também. Então, ele vai me mostrar aqui, ó, esmaecido, a referência do pavimento superior. Então, eu vou precisar dessa referência para ajustar a figura que a gente vai usar agora para começar a fazer as paredes lá de baixo. Então, vamos pegar aqui na minha pastinha. Vocês têm essa pasta lá no Moodle também. Eu vou pegar aqui a planta do pavimento inferior. Então, para inserir essas referências no Revit, a gente pode vir pelo caminho tradicional aqui, ó. Então, no menu Inserir, eu tenho algumas opções de inserção. Eu posso fazer um vínculo de um outro arquivo de Revit ou de um outro arquivo de CAD, ou eu posso importar mesmo, inserir o CAD. Qual que é a diferença de vínculo e de importação? O vínculo, ele vai colocar um outro arquivo de referência dentro do projeto, mas ele vai continuar com aquela figura num outro arquivo. Então, se eu editar esse outro arquivo, eu consigo atualizar dentro do meu modelo no Revit. Quando eu importo, aquilo passa a ser parte desse arquivo. Então, se eu mudar lá, eu vou ter que inserir de novo. Então, tem situações que é interessante usar o vínculo aqui, né, se a gente ainda está usando aqui. Então, só um parêntese rápido para mostrar isso aqui. Depois a gente vai usar na prática também. Eu quero inserir agora uma imagem JPEG. Então, eu poderia clicar aqui e buscar a imagem no meu computador, ou posso usar aquele método mais prático aqui, ó, pego a imagem, clico e arrasto lá para dentro do Revit, arrasto para o arquivo que eu quero, solto, e aí ele vai trazer a imagem aqui, ó. Então, nessa imagem, aqui essa planta ficou rotacionada em relação ao nosso modelo, e ela está sobrepondo tudo que tinha lá desenhado, né? Tudo que eu tinha de referência. Então, eu posso pegar essa imagem, primeira coisa, para eu enxergar a referência do pavimento de cima, eu vou mudar aqui, ó. Vou colocar a imagem em... já está. Em segundo plano. Então, o pavimento de cima é que ele perdeu a referência. Eu vou fazer o seguinte aqui, então, ó. Como a imagem está se sobrepondo a essa imagem, a referência lá de cima, tá vendo? Ah, não. Então não. Então deixa. Então tá. Então eu vou girar. Aí eu já vou ver aqui a ferramenta de rotação, né, de rotacionar. Então eu vou girar a imagem. Posso girar qualquer outro objeto com a ferramenta rotacionar. Está sempre nesse menu de modificar aqui, ó. Então, para rotacionar, ele já automaticamente posiciona essa bolinha aqui no centro de rotação. Se eu quiser mudar ela de lugar, eu posso clicar na bolinha e mudar a posição dela, ou eu posso definir aqui, ó, um local padrão. Então, se eu clico nesse botão aqui, ó, local, eu vou ter que clicar em algum ponto aqui qualquer para escolher um novo centro de rotação. Então, né,
rotacionar, eu sempre vou ter que saber onde está o centro de giro. Aqui tanto faz, né? Eu vou girar a imagem e depois vou reposicionar. Então, defini o centro, defino uma direção original e uma direção final. Né? Ele me mostra aqui uma cota temporária com o ângulo. Né? Ele trava aqui nos ângulos principais. Ou eu posso digitar o valor aqui, né, direto no teclado, girar 90 graus. Essa imagem também está maior do que a minha planta aqui, ó. Então eu vou usar a linha de projeção aqui, ó, da imagem, que é a projeção do pavimento superior, eu vou usar ela como referência para alinhar o projeto. Então eu vou mover, aí eu vou pegar aqui, na imagem não tem snap, né? Eu vou pegar um ponto aqui mais próximo aqui da linha, é bom aproximar com o zoom, e vou levar lá para uma quina de referência do projeto. E agora eu vou dar uma escala. Está aqui o símbolo da escala, né, o ícone da escala, ainda no menu de modificação. Tem o atalho para ele também. Eu vou dar uma escala, que aí eu já estou com o objeto selecionado, né, então, se eu não tivesse com nada selecionado, eu teria que ir lá em modificar, escala, aí ele ia me pedir primeiro para eu selecionar os objetos. Aí eu ia selecionar a imagem. E depois, acho que eu tenho que dar um Enter, né? Dou um Enter para concluir a seleção dos objetos. Poderia pegar mais de um, né? E aí eu vou clicar num primeiro ponto. Vou pegar aqui a medida original, ó, medida original da imagem. Então eu vou chegar o mais próximo possível ali da linha. E agora eu vou pegar a nova dimensão desse segmento aqui, com base na planta aqui do projeto. Observem que no meu eu já fiz aquele dentezinho aqui, ó. Isso aqui eu fiz com uma outra parede de 25 centímetros, que era a espessura. Tem um dentezinho, que é aquele detalhe que eu mostrei nas fotos, né? A parede recuada, isso aqui vai depois fazer aquela moldura, né? O desenho da fachada. Então aqui, né, posicionei o desenho. Se eu quiser agora travar esse desenho para ele não sair mais da referência, eu posso vir aqui, ó, fixar. Também está no menu modificar. Vou dar um pin, né, ou fixar. E aí agora eu não consigo mais mover esse objeto. Ah, moveu. Por que que não moveu? Não tinha dado certo o pin. Ah, agora sim, ó, travou. Aí eu não consigo mais mover, ele vai travar, vai me avisar que está fixo. Isso é bom porque para não correr o risco de mudar de posição a referências, né, por acidente. E aqui, ó, então agora nós vamos fazer, se eu quiser eu posso desligar aquela subjacência. Então eu vou lá na planta, seleciono a vista e desligar essa subjacência, porque agora eu já tenho as referências da planta ali mesmo. Não vou pôr nenhum. E agora eu consigo modelar essas paredes aqui, ó. Então tem aqui embaixo basicamente vão ter muros de arrimo, né? Aqui eu tenho uma outra parede que é a continuação dessa aqui de cima, ó. Basicamente esta parede. Se a gente vê lá nas fotos, a gente vai ver que tem uma continuidade dessa parede de pedra também. Opa. E aí vou usar o desenho como referência para fazer os elementos. Então eu vou criar aqui, ó, uma nova parede para ser os muros de arrimo. Então, eu vou editar o tipo aqui da parede de novo, duplicar e vou chamar aqui de arrimo. Dessa vez eu não vou mexer nas medidas das camadas, não. Eu vou deixar aqui as mesmas medidas, mas eu vou colocar aqui, ó,
Se eu clicar aqui na barrinha, no espaço do material, eu vou aparecer aqui 3 pontinhos. E aí eu vou visualizar, vai abrir uma nova janela, que é o editor de materiais do Revit. Deixa ele pensar um pouquinho aí, ó. Abriu o navegador de materiais. Aqui, ó, tem um primeiro ícone. Se não estiver aparecendo tudo aqui para vocês, ó, ele tem... Aqui estão os materiais que estão disponíveis no projeto, né? Não necessariamente todos usados, mas já tem alguns configurados, isso eu já tinha deixado alguns naquele arquivo base. Se eu precisar de um que eu não tenho aqui, eu tenho aqui embaixo, ó, a biblioteca da Autodesk. Então, eu posso abrir a raiz aqui, eu tenho algumas listas de materiais, né, então, que eu posso selecionar aqui. Ó. Vou pegar um que eu ainda não tenho, eu quero fazer um arrimo com acabamento de pedra. Eu vou pegar uma pedra, vou escolher uma aqui, ó, pedra bruta. Vou escolher aleatoriamente. Posso escolher pela aparência dela também, enfim. Vou pegar essa aqui, ó, pedra. E aí eu clico nessa setinha. Essa setinha vai mandar esse material que eu acabei de pegar aqui da biblioteca da Autodesk. Ele aparece aqui no projeto. Então vou renomear. É sempre bom renomear. Vou colocar aqui aquele nosso númerozinho. E vou falar pedra. Né, o acabamento em pedra. Vou dar um nome aí que eu... Acabamento de pedra. Aqui embaixo, aqui, ó, esse íconezinho aqui, ó. Aí ele some ou desaparece, ou aparece. E aí, gente, para cada material, eu posso definir aqui, ó, a aparência dele em 3 situações diferentes. Então, a primeira dela é a aparência do sombreamento, que é a aparência que eu vou ver lá no 3D. Quando eu vejo a imagem no 3D, eu vou ver lá umas cores. Então, vão ser estas cores aqui, ó. Então, eu vou ativar essa aparência de renderização. Quando ele ativa, marca essa opção, ele está pegando uma aparência aproximada aqui, ó, de uma imagem, né, um mapa de imagem. Isso aqui seria a imagem que seria renderizada, né? Mas não vamos mexer com isso aqui por enquanto, ainda não. Aqui eu quero, né, só deixar uma cor, né, para o sombreamento. E aqui eu tenho um padrão de superfície, que é como se fosse uma achura, né, pode ser de linhas ou uma textura qualquer. Então aqui eu posso escolher um padrão de superfície, ele vai me abrir um editor de achuras. Posso crescer essa janela aqui, deixa eu ver se tem alguma... Vou pegar essa aqui, ó, areia densa, para me dar a textura de um acabamento de pedra. Aí é uma informação mais do desenho mesmo do que da imagem tridimensional do desenho. Já já eu vou mostrar isso no modelo, vocês vão entender. E aqui um padrão de corte. Então, o padrão de corte, né, quando ele aparecer, quando essa parede, essa camada de acabamento aparecer cortada, eu vou colocar uma achura, vou escolher aqui essa de diagonal ascendente 1,5 mm. E aqui eu vou definir a cor dessa achura. Né? Então, eu vou definir uma cor aqui, vou botar... Eu gosto de deixar essas texturas, às vezes, numa cor cinza, um tom de cinza. Ó. Então, eu vou clicar um quadrinho em branco. Aí eu vou editar aqui. Posso ir pelo valor, vou colocar a cor aqui, um cinza 70-70-70, né? O RGB da cor aqui, ó. E aí eu vou adicionar, e aí eu crio um atalho para essa cor, que eu vou usar ela mais vezes aqui, ó. Então, ok. Então, essa areia densa vai sair com a cor 70
esse aqui também vai sair com a cor 70, né, o cinza 70. Então, ok. Criei aqui o acabamento de pedra. Está aqui. Posso mexer nesse da alvenaria também, ó. Vamos mudar o da alvenaria também. Então, vou renomear, só para relembrar. Vou botar aqui meu 00, para eu saber que eu já modifiquei esse material. Aqui é a alvenaria, normalmente é no osso, eu nem vou definir uma cor de sombreamento, isso não vai aparecer. Então, vou mudar aqui o padrão de superfície, também não vai aparecer, vou mudar só o padrão de corte, né? Então, vou botar uma achura aqui também, uma achura maior, vou botar essa ascendente de 3 milímetros aqui. Então, ok. Ok. Para a gente poder ver o efeito dessa modificação que eu fiz, ó, eu vou lá numa vista 3D. Eu vou pegar, ó, tá vendo que aqui já mudou um pouco a cara da parede. Eu modifiquei essa daqui, ó. Não era a minha intenção, não, mas tudo bem, deu certo. É bom que já ficou. Então, ó, essa achura, estão vendo o cinzinho aqui, ó? Dá para ver os risquinhos? Esses risquinhos, eu vou acionar aqui os materiais de um jeito mais prático. Está aqui no menu Gerenciar, Materiais. Então, esses risquinhos que vocês estão vendo são essa achura aqui do padrão de superfície. A cor do fundo é a cor desse sombreamento. Ó. Se eu desmarcar aqui e mudar essa cor, puser isso aqui laranjado, né, e aplicar essa modificação, a parede lá embaixo vai ficar laranjada. Né? Não quero ela laranjada, não. Prefiro que ela fique aquele marronzinho ali. Então, edito aqui, ele muda o material. E na planta, se eu ver essa mesma parede na planta, ó, nesse nível de detalhe baixo, não aparecem aqueles efeitos. Mas se eu puser no médio, não apareceu. Por que não apareceu? Eu acho que... Por que não apareceu aqui? Vamos ver. Ah, porque está branca. A minha linha está branca, não vai aparecer mesmo não. Eu vou pôr aqui a linha preta. Vou pôr de 3 milímetros. Então está aqui, ó. Então, no material, né, no nível de detalhe aqui, médio ou alto, eu começo a ver essa achura do perfil de corte. Então, eu começo a controlar a aparência dos elementos através dos materiais de construção que eu aplico a cada componente. Né? Então, isso era um parênteses para a gente falar de materiais. E aí eu vou voltar aqui, lá no pavimento inferior, para a gente poder fazer a parede lá do muro de arrimo. Então eu vou fazer esses que são independentes aqui, ó. Então eu vou pegar aqui no menu, arquitetura, paredes. Se vocês forem olhar aí no projeto, né, em um dos cortes, no corte AA ou no corte BB, vocês vão ver que esse muro aqui, ó, ele tem uma altura de uns 80 centímetros. Então eu vou definir agora a minha parede, ó, vou selecionar aqui a parede do arrimo. Vou definir ela para o pavimento inferior. E agora a restrição superior, como vai ser uma parede de meia altura, eu vou colocar ela aqui como
no próprio pavimento inferior. Aí ele não deixou, porque ele não deixa uma parede com altura 0. Então eu vou botar aqui, ó, o deslocamento superior de 80 centímetros. Deixa eu ver se eu tenho que pôr aqui de novo. Não, aqui ele deixou. Pavimento inferior, 80 centímetros. E aí eu vou fazer a minha parede aqui, vou escolher face de acabamento externa. E aí eu vou desenhando a parede. Ó. Comecei a fazer a parede, ela saiu para o lado oposto do que eu quero. Né? Mas eu quero a face externa. Então eu aperto a tecla espaço, ele inverte o lado. Né? Ele tem um lado padrão. Então com a tecla espaço eu inverto o lado. Então vamos fazer ela no olho aí, com base na imagem. Vou fazer esse murinho de arrimo aqui, ó. Então esse aqui é um pedaço de muro reto. Fazer esse outro. Isso aqui não é um muro de arrimo, aqui é uma... aqui é o muro... Na verdade é o ponto onde o terreno está sendo cortado. Né? Então para cá é grama, para cá é terreno cortado, onde está passando o plano de corte. Mas aqui a gente tem um outro muro de arrimo, que aí esse está abaixo do piso do pavimento inferior. Então, eu vou fazer um só para a gente poder fazer essa curvinha aqui. Ó. Vou seguir essa projeção tracejada para a gente também ver algumas ferramentas de desenho em curva. Então, vou fazer um outro arrimo aqui, só que nesse caso, o meu pavimento inferior continua sendo a referência, só que eu vou começar ele 1 metro para baixo aqui, ó, a parede. Vou botar aqui -1, vai até o pavimento inferior, só que vai até -10. Eu vou botar um pouco abaixo para ele não aflorar no piso. E aí eu vou fazer aqui, ó, o primeiro trechinho reto, depois um outro trechinho reto. Eu não estou vendo esta parede. Como é que eu faço para enxergar aqui? Já. Vendo que eu dei 2 cliques, ó, eu já criei 2 paredes aqui, mas eu não estou enxergando elas. Mas eu estou com esse ponto aqui. Já eu mostro um jeito da gente visualizar isso. E aqui, ó, eu vou mudar para fazer um arco. Então eu vou fazer um arco final pela tangente. Então ele vai continuar fazendo um arco aqui, ó, com a concordância daquele original. Vou clicando em vários pontos aí. Tem que enxergar isso, né? Vou dar um parêntese aqui, ó. E aí vou mostrar mais uma coisa sobre a visualização das plantas. Eu não estou vendo isso porque isso está abaixo do nível de referência da planta. Então eu tenho como modificar isso aqui, ó. Selecionei o pavimento inferior. E aí eu vou ver aqui, ó, a faixa de visibilidade da vista, faixa da vista. Então, se eu clicar nesse botão aqui da faixa da vista, eu vou regular aqui, né, o topo de referência. O topo não vai ter tanto impacto aqui na minha visualização, mas eu posso definir aqui, ó, a altura do plano de corte. Uma planta não é uma seção que a gente faz horizontal a 1,5 m. Então, ou pode variar um pouco essa altura. Então isso aqui, ó, essa primeira altura é a altura desse plano de corte que eu vou pôr aqui a 1,5 m para seguir a convenção brasileira. E aqui, ó, a faixa principal da vista, eu estou enxergando até o pavimento inferior. Eu posso colocar aqui até o nível abaixo, ou ilimitada, ou eu posso colocar uma medida aqui, um tanto que eu vou enxergar para baixo ainda do modelo. Vamos botar aqui, ó, ilimitada, e essa profundidade da vista aqui também ilimitada. Aqui até onde eu enxergo, aqui até onde eu consigo selecionar objetos ainda e ter algum controle a partir daquela planta. Então, ó, na hora que eu mudei esses parâmetros, eu comecei a enxergar aquela paredinha que eu tinha feito.
Está toda para o lado errado, não estava vendo o que eu estava fazendo. Bom, aqui está ok. Então, vou selecionar todas elas aqui, ó. Para eu selecionar uma cadeia de paredes, eu vou com o Tab, ou com o Ctrl eu vou adicionando elementos. Vou colocar aqui tudo pelo... Ai, baguncei aqui. Vou pegar pelo linha central e vou inverter só para isso aqui ficar face externa. Depois eu dou uma ajustada aqui, ó. Só para poder continuar aqui agora, continuar essa parede aqui, terminar o que eu tinha parado. Então vou continuar aqui com o arco final tangente, clico aqui no ponto, né, e vou fazendo essa paredinha aí, não precisa ser, aí posso voltar para a linha reta, não precisa ser rigorosamente igual não, só para a gente poder trabalhar um pouco com as curvas, né? Tem ferramentas aqui também de arco, né, para fazer o arco a partir do centro, arco com 3 pontos. Vou deixar para vocês irem descobrindo essas novas modalidades aí. E aí, né, para eu enxergar os efeitos dessas paredes aqui, eu vou passar um corte. Então, eu vou passar um corte aqui, ó. Né, dou um clique, faço a direção, e ele já gera uma vista aqui do corte 1. Esse corte eu não vou nem renomear ele, é um corte temporário, só para a gente enxergar aqui o efeito. Ó. Esta primeira parede, essas primeiras duas paredes aqui, ó, eu tinha feito elas, né, niveladas pelo pavimento inferior, que é essa linha aqui, e o topo dela nivelado pelo pavimento inferior, só que 80 centímetros acima. Então, essa altura aqui é de 80 centímetros em relação ao nível. E a de baixo, analogamente, né, pelo pavimento inferior, menos 100, do menos 100 até o menos 10. Então, é como a gente controla a altura das paredes, né? Sempre vinculadas ao nível de referência para eu garantir a fidelidade aí do projeto. Então, como um para-casa aí para vocês, depois a gente vai fazer o piso, né? Aí esse pavimento vai começar a tomar forma. Lá no 3D está uma coisa assim, ó, por enquanto. Aqui a minha ficou errada, eu teria que inverter os lados dela aqui. Né? Teria que fazer aquele processo de mudar a faixa de vista, espelhar a parede e tal. Então, isso aqui, essas paredes vão ficar ainda meio perdidas. Tem a outra parede aqui, ó, que essa daqui é melhor a gente copiar ela lá de cima, porque é a mesma parede que vai continuar. Então, eu vou selecionar essa parede. Vocês vão vendo que eu estou mostrando vários recursos, já é aplicação direta, né? Então, eu vou aqui no copiar, o Ctrl C, ou também tem o íconezinho aqui, ó, copiar para a área de transferência. E aí eu vou para o pavimento inferior. E aqui eu tenho algumas opções de colar. Então, eu vou colar alinhado no mesmo lugar. Então, ele vai colar na mesma posição que estava no pavimento de cima, só que no pavimento de baixo. Então, vai aparecer essa outra parede aqui. Deixa eu ver se deu certo. Não, eu usei a função errada. Então, vou copiar. Ficou duplicado, não é no mesmo lugar. Ele colou no mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar. Não era isso que eu queria, não. Eu vou copiar. Aí vou lá no pavimento inferior. Aqui, ó, alinhado com o nível selecionado. Ou alinhado com a vista atual. Com o nível selecionado, eu vou ter que escolher um nível. Não era isso que eu queria, não. Eu quero esse aqui, ó.
Aqui, esse aqui que eu poderia escolher quais pavimentos. Se eu quisesse colar em vários, ó, posso colar essa mesma parede em vários níveis. Não é isso que eu quero. Eu vou colar alinhado com a vista atual. Isso. Só que ela acaba um pouco antes aqui no pavimento de baixo, né? Lá em cima ela entra para dentro. Aqui no de baixo ela acaba alinhada nessa parede aqui. Então aqui eu tenho essa referência dessa parede, né? Isso vai aparecer na planta. Então é isso. No pavimento de baixo ficam umas paredes meio desconjuntadas assim. Depois eu vou dar como um para-casa para vocês fazer o fechamento desse mezanino de acordo com as modificações lá do projeto. Vocês dão uma sondada lá nas fotos e fazer esse fechamento. Não precisa ser agora não. Então, fazer essas outras paredinhas aí do pavimento de baixo. E aí a gente encerra essa primeira atividade aí.